Hoje você vai aprender a fazer o sabão mais fácil do mundo, tá? Para quem não tem balança, para quem não tem xícara, vamos fazer tudo no copo. Então, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para essa receita vai ser super rápida, tá? Fácil de fazer, não tem mistério. Vou usar esse copo americano para fazer a receita inteira, beleza? Então, para quem não tem balança, para quem não tem xícara, vou ensinar essa forma fácil, tá? Para todo mundo fazer sabão e não errar. Aqui eu tenho já o meu copo americano. Nesse copo americano, eu vou adicionar uma xícara de óleo. Lembrando que esse copo americano tem 200 ml, ele cheio, tá? Então são 200 ml de óleo. Vou encher bem o copo. A mesma medida eu vou fazer com álcool. Se for 200 ml de óleo, que é um copo americano, vamos colocar um copo de álcool, 70%. Se você for utilizar 70 ou acima dessa porcentagem, pode usar a mesma medida. Se for etanol, use um pouco menos, tá? Porque o etanol é mais forte. Agora estou medindo o álcool, tá? Um copo americano de álcool. Vou misturar muito bem até que fique esbranquiçado o óleo e o álcool. Muita gente sempre me pergunta, Bernardo, quanto tempo eu tenho que ficar misturando até ficar esbranquiçado? Gente, isso leva segundos, uns 10 segundos, 20 segundos no máximo, tá? Se você misturar muito bem, ele vai ficar esbranquiçado, o óleo vai se misturar no álcool e é essa hora que você pode colocar a sua soda cáustica, beleza? Eu vou medir a soda cáustica também no copo americano para vocês terem uma noção, beleza? A soda eu estou utilizando meio copo americano. Se você for usar a soda em escamas, você vai usar 40 gramas de soda diluída em meio copo americano desse, tá? Não tem mistério algum. Para facilitar a vida de vocês, hoje estou fazendo com a soda líquida, tá? Por isso estou utilizando meia xícara dela. Mas podem ficar tranquilos que tanto a soda líquida quanto a escama eu vou colocar aqui na descrição. Tanto que também tem a tabela da quantidade de soda cáustica que você tem que usar, se ela for 60%, se ela for 80%, se ela for 90%, tem tudo na tabela aqui embaixo que eu sempre deixo nos meus vídeos, tá? Para ninguém ficar com dúvida e o seu sabão sair certinho, beleza? Vou misturar muito bem. Agora, gente, não tem mistério algum. Vou misturar até pegar o ponto de traço. O ponto de traço é uma pasta. Geralmente, quando eu faço com a soda líquida, a pasta fica um pouco mais dura, tá? Quando eu faço com a soda em escamas e diluo ela em água, a pasta fica mais molezinha. Então não se assustem, tá vendo? Que já tá pegando ponto. Ela pega ponto muito rápido, tá? Essa receita. Ele vai ficar assim, se for a soda líquida, vai ficar escurinho assim, e você vai misturar até que ele fique um pouco esbranquiçado, até que ele fique seco, que você não veja o brilho do álcool na sua mistura. Vocês viram que eu nem acelerei o vídeo e pegou rapidinho o ponto de traço, tá? Se você fizer nessa medida, não tem erro. É papum, tá? Não tem erro nenhum. Esse sabão você pode utilizar para lavar uma roupa, ele serve como um alvejante para as roupas, pode usar para casa, ele é multiuso, tá, gente? Até para detergente, se você quiser usar ele, pode usar tranquilamente. Agora eu vou utilizar 5 copos americanos de água fervendo, tá? Cada copo americano tem 200 ml, então eu coloquei nesse copo maior, porque se eu colocar água fervendo nesse copo americano, iria ficar quente quando eu pegasse e ia me queimar. Por isso eu coloquei a medida dos copos nessa minha xícara de medida, tá? Sabendo que cada copo americano tem 200 ml. Para quem quer fazer na medida, esse copo americano tem 200 ml, beleza? Agora não tem mistério. Você vai misturar até
essa pasta se derreter por completo, tá? Tá parecendo que tá talhando, mas não, tá, gente? É a água que tá faltando, que eu não coloquei ainda as 5 xícaras de água fervendo. Então, ele, quando falta água, ele faz esses gruminhos em cima. Ou pode ser falta de álcool, mas álcool eu sei que não é, porque eu usei a mesma medida de óleo, foi a mesma medida de álcool. Então, não precisa colocar mais álcool. Se ficar assim, é água, tá? Por isso eu coloquei as 5 xícaras, mas eu coloquei aos poucos e fui misturando. Quando ele derreter por completo, aí sim nós vamos para o próximo passo da receita. Vocês podem perceber que depois que eu coloquei o restante da água, ele derreteu, sumiu todos aqueles gruminhos. Vou ficar misturando aqui um pouquinho até que ele derreta por completo. Derreteu, já vou cortar para o próximo passo, tá? Para a gente fazer esse vídeo rapidinho. Já derreteu, agora vamos começar a colocar água em temperatura ambiente. Gente, a primeira água em temperatura ambiente que você for colocar na sua mistura de sabão, você tem que misturar muito bem para não talhar ele, tá? Se onde você estiver fazendo sabão estiver muito frio, a água da bica saindo muito gelada, você começa colocando água morna, depois você coloca água em temperatura ambiente, beleza? Para não correr o risco de talhar a sua receita. Muita gente chega nessa parte e acaba errando de bobeira, tá? É só você evitar o choque térmico que acontece no quente, tá? Que a mistura ali do óleo, da soda e do álcool tá quente. E da água quente, né? Tá tudo quente, fervendo. Eu vou colocar uma água gelada, o que vai acontecer? Vai talhar na hora. Então você tem que baixar a temperatura devagar até que fique numa temperatura branda que você pode colocar água à vontade, que ele não vai mais talhar. Vocês podem ver que eu coloquei a água aos poucos e fiquei misturando muito bem. Ele já deu uma engrossada. Agora que eu já vi que a temperatura baixou, estou colocando água à vontade. Primeiramente, estou colocando 3 litros de água, beleza? Toda a água em temperatura ambiente que eu for utilizar nessa receita, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? A quantidade certinha que eu usei de água. Dei uma acelerada boa na receita, tá? Coloquei 3 litros de água, acabei de colocar os 3 litros, agora eu vou colocar mais 3 litros de água. Então, ao todo de água em temperatura ambiente, eu usei 6 litros, tá? Para começar. Tudo bem que quando você deixar o seu sabão descansando durante os dias forem passando, ele vai pedir mais água, ele vai dar uma engrossada e você pode colocar tranquilamente. Acabei de colocar os 6 litros de água, agora vamos usar o nosso espessante que eu ensinei a vocês no vídeo passado. Quem não viu esse vídeo, vou deixar o card aqui em cima nesse momento, tá? E vou deixar também no final do vídeo para quem não quer parar de assistir o vídeo agora, beleza? O espessante é o seguinte que eu fiz. Eu fiz o espessante no vídeo passado para facilitar vocês, tá? Eu vou usar o copo americano para medir. Vou colocar um copo americano, vou misturar muito bem, vai dar uma engrossada e depois eu vou utilizar outro copo americano, tá? Vai chegar numa textura boa e conforme os dias forem passando, como eu já falei para vocês, ele vai engrossar cada vez mais. Estou aqui adicionando meu primeiro copo americano, beleza? Vocês podem ver que ele vai dar uma engrossada. Não tem mistério algum, tá? Se você quer fazer uma receita que ela não dê errado, que ela não fique leitosa, tá? Na hora que você for colocar o bicarbonato, para você não pesar a mão, você faz essa mistura que eu fiz, que eu ensinei no último vídeo. Que não tem erro, você pode usar à vontade, que é muito difícil você passar do ponto, entendeu? É muito difícil mesmo, tá, gente? Então, ó, tô colocando aos poucos e sempre misturando, não tem mistério. Dei outra acelerada no vídeo, tá? Pra ser rápido, pra gente acabar logo. Coloquei o segundo copo de espessante e já tá bom essa textura pra mim. Agora, por último, eu vou adicionar água sanitária. Isso é opcional, tá? Aqui eu tenho um copo de água sanitária. Você pode usar aquela de cloro ativo, pode ficar tranquilo. Se você tá achando que vai manchar sua roupa,
na hora que você vai lavar, não vai manchar. Podem ficar tranquilos que não mancha, tá? Essa medida. O cloro, ele vai ajudar a deixar o sabão como alvejante e ainda vai clarear ele. Ele vai ficar naquela cor bonita, transparente. Se você quiser colocar um corante, você pode. Se você quiser colocar uma essência, você pode. Essa é uma base que eu bolei para quem não tem balança, para quem não tem nada para medir, tá? Então é uma base de sabão. Se você quiser colocar um corante, uma essência de sua escolha, você pode tranquilamente. Estou fazendo só o básico para ensinar vocês. E lembrando que o espessante que eu usei, você pode substituir por sal ou bicarbonato. Bernardo, quanto eu devo usar de sal bicarbonato? Não quero fazer esse espessante. Você vai usar 2 colheres de sopa de bicarbonato ou 2 colheres de sopa de sal. Pode utilizar até 3, mas cuidado na terceira colher de sopa, tá? Para não estragar o seu sabão. Sempre fica de olho. Se ele ousar a ficar branco, você para de colocar o bicarbonato. Lembrando que o bicarbonato e o sal você tem que diluir em água para colocar na sua receita. Não adianta você colocar direto que não funciona, tá? O bicarbonato vai para o fundo e ele não mistura no sabão. Primeiro você tem que diluir em água. E aqui está o resultado do nosso sabão depois de um dia, gente. Maravilhoso, super clarinho, facinho de fazer. Agora vamos fazer o teste de espuma que eu sempre faço com vocês. Lembrando, para quem quer fazer para vender e adicionar um Lauril aí, pode adicionar tranquilamente, tá? Quanto, Bernardo, você utilizaria de Lauril? Gente, no máximo aí, uns 50 ml. Pela quantidade de óleo que eu usei, que foi 200 ml, uns 50 ml de Lauril não vai fazer mal, tá? Agora vamos fazer o teste da espuma e ver se ele está espumando bem. Aqui eu tenho minha bacia com água. Vou colocar um pouco do nosso sabão nela e vou bater com a mão, tá? Vocês vão ver que vai fazer bastante espuma e essa receita não tem Lauril. Se tivesse Lauril, ia fazer muito mais espuma, tá? Mas lembrando que o que limpa não é espuma, é o sabão. Esse sabão está perfeito para limpeza. Se você gostou dessa receita, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, que isso ajuda muito o canal a crescer. E também estamos com um grupo de WhatsApp de membros do canal, que você tem contato diretamente comigo nesse grupo, tá? E também tem outro grupo aberto, tá? Para qualquer um, mas lá tem muita gente, vocês trocam receitas um com o outro, beleza? Tanto o link de membros quanto esse grupo aberto eu vou deixar no primeiro comentário fixado os links. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!